Fala galera, e aí? Tudo certo? Tudo na paz? Então, bastante tempo que passou e eu não gravei o final do nosso desafio, né? E acabou que muita coisa aconteceu, né? Esses 2 meses aí. Mas eu tô aqui pra me esclarecer um pouco, né? E dizer que eu vou gravar agora. Então eu já tenho o trabalho, tenho que dar atenção pra família, né? Eu tenho filhos pequenos, né? E tal, então a gente tem que dar atenção. Mas eu fiz o compromisso, né? Mesmo que demorasse, eu tenho que gravar essa apresentação final aí da conclusão do desafio, né? De testar várias linguagens, né? E mostrar um benchmark, né? Mostrar uma avaliação de como elas funcionam naquela situação que eu coloquei, né? De ter um servidor Linux Debian usando Firebird com 10 mil requisições, né? 100 mil, né? A gente pode fazer vários testes ali e usando essas 4 linguagens com seus frameworks, plataformas de desenvolvimento, né? Que é no caso o PHP, o Python, o Go e o Delphi, né? Então, eu acredito que depois que eu gravar essa aula aí, eu vou ter que preparar outras coisas, né, para trazer aqui no canal, mas eu não garanto nada, né? Porque tipo assim, a prioridade é a minha família, né? A prioridade é meu trabalho e tal, então realmente fica difícil de conciliar, né? Deixa eu tomar um café aqui, senão vai esfriar. Bom, pessoal, sem mais delongas, né? Vamos começar logo aqui. Bom, eu já trouxe aqui um artigo que eu achei aqui no Medium que fala sobre teste de performance com Apache Bench, né? Então a gente vai utilizar ele porque ele é mais fácil do que o JMeter, né? No início lá, no primeiro vídeo dessa série eu disse que eu ia utilizar o JMeter, né? Mas ele é um pouco mais complicado, tem que fazer uma configuração, ele é de uma forma gráfica, né? Quem sabe, se alguém pedir aqui nos comentários, eu posso até fazer um vídeo depois analisando em cima do JMeter, mas para o que a gente quer fazer aqui, o Apache Bench, né? Ele já vai trazer, já vai fazer essa análise, né? Então, o que é o Apache Bench, né? Ele é uma solução dentro do próprio Apache, né? Ele é uma abreviação, você utiliza ele utilizando o AB, né? Ele funciona dentro do servidor Apache. Você instalando o Apache no seu servidor Linux ou no Windows, né? Ele já vai vir com esse utilitário, né? Então, se a gente abrir esse artigo aqui, você vir seguindo aqui, ele vai falar o seguinte, ó. O utilitário ab.exe, né, que é o Apache Bench, fica no diretório bin do Apache, né? Então, você instalando o Apache, né, como meu servidor eu já tenho ele instalado, ele já vai ter esse binário aqui para a gente rodar, né? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu já deixei aberto aqui, né, o meu Linux, né? Então, eu estou aqui com o meu Linux, né, o meu WSL aqui no meu computador, para a gente fazer essa análise. Então, aqui do lado, ó, eu estou aberto aqui com o HTOP, né? O HTOP ele é um cara que mostra para a gente aqui os processadores, né? A memória, o uso do computador, né? E tal. Ele fala aqui que está ligado faz 15 minutos, né? Esse servidor. Então ele é um cara que mostra para a gente como está o processamento aqui do nosso servidor, a memória, o uso do CPU, né? E aqui eu deixei outros dois caras que é para a gente fazer o uso dos recursos, né? Então, nesse aqui de baixo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar se o Apache está rodando, né? Então eu vou dar um systemctl start Apache 2. Bom, tá dizendo que está ocupado. Tá, deixa eu fazer de outra forma aqui. Vamos colocar aqui assim, sudo service Apache 2 start. Pediu a senha do superusuário. Startou o Apache, beleza. Vamos fazer a mesma coisa com o Firebird, né? Então, sudo service Firebird start. Beleza, já está rodando o Firebird. Tá, então, para a gente começar aqui, né? O que eu tenho que fazer? Que eu tenho que apontar para o meu servidor, né? E tal, verificar se ele está rodando, tudo mais, né? Então eu vou voltar aqui no navegador
Vou abrir uma aba aqui e vou tentar utilizar aqui o meu Apache, né? Vou tentar acessar o HTTP do PHP primeiro, né? Vamos ver se ele vai carregar aqui. Beleza, deu certo. Ou seja, já está funcionando o nosso servidor, né? Tanto o Firebird quanto o Apache estão rodando. Vou copiar esse link aqui. Vou fechar aqui essa aba, né? Porque a gente não vai precisar dela. Vou minimizar aqui o meu navegador. Você vai ver que já tenho os três abertos aqui, né? Então, nesse aqui de cima, eu vou fazer o seguinte. Para a gente rodar o Apache Bench, né? A gente executa o AB. Você digitando AB, teclando Enter, ele vai mostrar para você todos os recursos que você tem e tal, como que você pode verificar e tudo mais, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse primeiro parâmetro aqui, que é o número de requisições. Então, a gente vai colocar 100 requisições. Então, aí a gente vai colocar o C, que é a concorrência, né? Ou seja, múltiplos, como se fosse um simultâneo, né? Se a gente simular, no caso, 100 requisições com 5 operações simultâneas, né? Então eu vou parar aqui, vou fazer o seguinte, né? Eu vou rodar aqui o AB-N 100 menos C 5 e aí eu vou colocar o nosso host. Vou teclar Enter. Aqui, acabei de rodar aqui, ele já está fazendo a análise. Ó. Você pode ver que ele está rodando. Tenha paciência, ele fala aqui, né? Para a gente poder esperar esse processo. E aqui, ó, você vê que o nosso HTOP ele já está trabalhando, ele já está mostrando como o PHP está rodando, né? No caso o Apache, para poder fazer essas requisições, atender todas essas requisições, né? Esse processamento que está sendo realizado. Então eu vou parar um pouquinho aqui para esperar ele retornar e depois eu volto com o resultado. Bom, pessoal, já trouxe aqui para a gente o resultado, né? Então aqui ele tem o nosso resultado. Naquele artigo lá que eu mostrei, né? Que eu vou deixar o link aqui nos comentários. Eu falo sobre esse artigo, né? Então tá, aqui vamos analisar já algumas coisas. Ele falou o seguinte, ó, ele demorou 105 segundos para executar, ou seja, quase 2 minutos para poder executar. Foram executadas 100 requisições, nenhuma falhou. Aí ele deu um total de transferência que ele executou aqui, perda e tudo mais e tal. E aí, o que é importante para a gente aqui, ó? A nossa análise vai ser em cima desse tempo de execução aqui, ó. Então, o PHP, ele acabou executando em 105, 346, né? Então, essa informação aqui eu vou anotar. Vou abrir um bloco de notas aqui. Pronto, abri o bloco de notas, vou colar essa informação, né? Então, essa informação aqui é do nosso PHP. Então, o PHP demorou esse processo aqui, né? Esse resultado. Tá, agora vamos executar aqui o do Go. Né? Então, eu vou copiar aqui o link do Go, né? Da nossa API do Go. Né? Primeiramente, eu vou confirmar para ver se ela está rodando de fato. Então, nesse cara aqui de baixo, eu vou verificar que eu vou entrar aqui em barra home, barra helio, barra services, barra API, underline go. Então aqui dentro eu devo ter o binário, né, que é esse carinha aqui. Então para eu rodar a API do Go, eu preciso rodar ele, né? Como ele não roda dentro do módulo, ele não está rodando dentro do módulo do Apache, né, nem dentro de outro servidor, ele tem o seu próprio servidor, digamos assim, né? Ele não está com nenhum web service ligado a ele, né, um SGI, alguma coisa assim. Então eu tenho que rodar ele. Então eu vou colocar ponto barra API underline Go. Fazendo isso, ó, ele já está em operação, ele já está rodando. Aqui no caso ele está rodando na porta 7000. Então, para eu fazer a requisição dele, eu tenho que executar o mesmo IP, colocar logo log go, né? Então aqui nesse de cima, eu vou sair dele aqui, vou limpar aqui a nossa tela e vou rodar o comando ab-n, sem requisições, menos 5, né? Quer dizer, menos C, espaço 5, e vou colar o nosso link, né? Que é o IP do meu servidor Linux, 2.7000 barra o loggo no caso, né?
Agora eu vou pedir para você fazer o seguinte, você observar aqui o HTOP e você ver como o Go se comporta, né? Como ele tem coroutinas e tudo mais, umas paradas mais voltadas para autoprocessamento e tal, né? Para trabalhar com multiprocessadores, você vai ver como que o HTOP trabalha. Então eu vou startar ele aqui, ó. Ó, observa como que ele está indo no máximo aqui, ó. Ele está tentando ir no máximo. Aqui embaixo você está vendo as requisições porque o log está ativado, né? Olha aqui, ó, como que ele trabalhou. Ele foi até o final aqui praticamente e já retornou para a gente. Então vamos ver aqui o tempo de resposta. Bom, de cara aqui a gente vê que o tempo de resposta foi praticamente 10%, né, comparado ao PHP. Então assim, de cara a gente vê que o Go foi muito mais superior, né, foi mais superior, muito mais performático do que o PHP, né? Então eu vou até colocar aqui Go. Vou colar aqui o tempo do Go, né? Foi realmente avassalador, digamos assim, né? O tempo de resposta, né? Só que outro ponto que eu tenho que falar aqui é que ele não está rodando em cima do módulo, né? O PHP também tem como você rodar ele sem ser por dentro do Apache, né? Só que aí você teria que ter um proxy, alguma coisa assim. Mas não vem ao caso porque esse é o padrão, é o recomendável, né? Nas documentações e tudo mais. Para a gente fazer o PHP dessa forma, a gente teria que ir por outros caminhos, né? Digamos assim. Então, beleza. Então a gente já fez a análise do Go, do PHP. Agora a gente vai fazer a análise do Delphi, né? Então eu vou parar aqui essa API aqui de baixo. Vou limpar aqui o meu prompt. E o que acontece? O Delphi, eu havia feito ele dentro do, né, ele rodando lá como se fosse um exe normal, né? Então eu tinha colocado ele aqui, se não me engano eu tinha colocado ele services, daí eu criei aqui API Horse, né? CD API underline Horse, e aqui dentro eu mandei executar ele, né? Ponto barra API Delphi. O que acontece? Quando eu rodo ele aqui, ele já está em operação. Você vai ver que se eu pegar aqui e rodar ele, né? Então eu vou abrir aqui o nosso navegador, ele está rodando na porta 9000. Então eu vou abrir o navegador, vou abrir uma aba aqui, vou jogar ele aqui, porta 9000 Delphi Log. Você vai ver que ele vai retornar para mim sem problema nenhum. Ele vai retornar uma execução, tranquilo. Só que qual que é o detalhe rodando dessa forma? Rodando dessa forma, ele está no modo console. E o modo console, ele executa apenas uma vez, né? Então eu tive que converter ele para o modo CGI, né? Então eu tive que habilitar o modo CGI e converter ele para o modo CGI. Então, do jeito que ele está aqui, se eu simplesmente pegar ele e rodar, vou copiar aqui, né, o link novamente, vou vir aqui em cima, ó, você pode observar aqui anteriormente, ó, do Go, que ele teve 100 requisições completas e 0 que deu falha, né? Então eu vou remover aqui, né? Quer dizer, vou parar e vou executar novamente o AB-N100-C5 e o IP, né? E o link do Delphi. E vou teclar Enter. Ele vai começar a rodar aqui, né? Ele está executando o processamento aqui do servidor e tal, tá rodando várias coisas aqui. Você vê que ele tem várias chamadas aqui, ó, da API Delphi, e ele retornou para a gente. Aí, qual que é o ponto que você vai observar agora aqui? Complete requests 100, filed request 99. Ou seja, só uma foi executada, as outras ele simplesmente não executou. Né? Então, esse erro aqui é um erro que acontece por quê? Porque ele está rodando como se fosse uma aplicação de console, ou seja, ela é chamada uma vez, ele não tem gerenciamento, ele ocupou um espaço, ele não conseguiu abrir para as outras requisições uma nova porta, digamos assim, uma nova... Né? Ele não tem um gerenciador, não tem um servidor que tá fazendo isso. Então, para a gente resolver esse problema, eu tive que usar o CGI, né? Compilar a aplicação do Horse
em CGI. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui, né? Beleza, parei ela aqui. Vou limpar aqui o nosso prompt comando. E agora eu vou fazer o seguinte, vou parar esse prompt comando aqui, vou limpar ele também. Eu vou rodar ele como se fosse um... Eu já copiei o exe, né? Eu compilei outro exe colocando uma diretiva dizendo que é CGI. Se você tiver em dúvidas, pode deixar aqui no comentário que eu mando alguma explicação ou eu crio algum vídeo explicando como fazer isso. Mas tem vídeos aí no YouTube que você vai encontrar. Eu fiz o seguinte, eu vim aqui em cd, usr lib, aí eu vim aqui em cgi-bin. Aqui dentro eu joguei o binário, só que esse binário ele já está modificado. Agora, se eu executar sem startar ele já está rodando como se fosse um módulo do Apache, né? Ele está rodando no CGI. Agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que mudar a minha URL. Então, se eu voltar aqui no meu navegador, vou abrir uma nova aba aqui e vou executar, você vai ver que eu estou colocando o seguinte, ó, cgi-bin barra o nome da minha pasta e o nome do meu exe, ou o meu atalho, o meu programa lá que eu deixei rodando. Se eu executar aqui, você vai ver que o comportamento no navegador vai ser o mesmo, né? Tranquilo. Só que agora lá no nosso teste, né, eu vou até copiar aqui de novo, vou fechar essa aba aqui, vou voltar aqui no nosso prompt comando e vou fazer o seguinte. Aqui em cima eu vou rodar novamente, então eu vou colocar ab-n 100-c 5 e vou rodar o nosso IP do nosso servidor, né, o local onde ele está rodando. Agora ele vai processar aqui da mesma forma, você vê que ele está utilizando vários recursos aqui do navegador, do processador, né, da memória e tudo mais. Ele está em processamento aqui e vamos aguardar então. Vou parar um pouquinho aqui até ele terminar. Pronto, o Delphi terminou de rodar aqui, né, o nosso Horse. Agora você vai observar que ele terminou, ele concluiu as 100 requisições e não houve nenhuma falha. Então, dessa forma, se você compilar e fazer conforme eu fiz na explicação do Delphi, que eu criei uma aplicação de console, ela só vai rodar uma vez e vai parar. Então, não é o correto você liberar ela para produção, né, e tal. Para teste, tranquilo. Mas para produção você tem que colocar ela em CGI ou gerar ela como se fosse uma DLL e colocar ela no módulo do Apache, né? Você encontra isso aqui no YouTube, né, e tal, em outros canais. Bom, então vamos pegar aqui e copiar qual foi o resultado de segundos que o Delphi rodando em CGI executou, né? Então vou copiar aqui e vou colar. Então esse é o nosso Delphi, né? Como eu estou colocando na linguagem de programação, coloquei Delphi. Então, beleza, já temos os 3 aqui rodando. Agora falta a gente rodar o Python, né? Bom, galera, para o Python a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter que entrar na pasta virtual do Python, né? Que o Python está instalado de forma virtual. Então aqui eu já entrei, mas eu vou colocar aqui o pwd para você ver o caminho que é. Home helio python venv /bin. Então eu estou na pasta onde tem os binários aqui, né? O comando que eu vou rodar aqui é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar /fast api, né? Run. Aí eu tenho que apontar para onde está o meu arquivo main.py, né? Como eu não compilei, eu não gerei o binário do meu arquivo Python, né? Eu tenho que executar ele da forma como ele está. Então o arquivo está em home, helio, services, api, Python. Aí aqui a gente tem o main.py. Se eu rodar dessa forma, ele vai rodar o padrão do Fast API, né? Só que o Fast API ele já conta com workers, né? Que são do próprio Uvicorn, porque ele já utiliza o Uvicorn, que é o SGI, como eu já mostrei lá no vídeo de Python, né? Então, eu vou colocar aqui para ele rodar com 4 workers, né? Que são praticamente 4 caras escutando ali para poder gerenciar isso daí, né? Então, eu vou colocar aqui workers, né? Menos workers, 4, menos host, e vou colocar aqui 0.0.0.0 na porta, menos port, 8000.
Dessa forma aqui, o nosso servidor já vai estar rodando, né? Então eu teclei Enter aqui, ele já vai startar o nosso servidor Fast API. Você vai ver que ele já vai começar a processar aqui e ele já vai, ó, ele já mostra aqui pra gente, ó, o vCorn, running e tal. Você vê que ele fica startando aqui, ó, ele startou já os 4 processos aqui, né? E ele está aguardando, né? Já está startado, só aguardando a gente realizar as solicitações. Então, eu vou executar aqui em cima, AB-N 100-C 5. Então, dessa forma, tem que ser algo bem parecido com o Go, né? Tem que ser algo semelhante com o Go, né? E aqui eu tenho que colocar, esqueci da URL aqui. Então, no caso, a nossa URL é o IP aqui nosso, né? Do meu servidor. A porta que eu defini ali é a porta 8000, barra, e aqui onde está o caminho para nossa API, né? Então, é log Python, log Python, dessa forma aqui. E Enter. Dessa forma que ele já vai começar a fazer as requisições. Você pode observar aqui embaixo, ó, que o Fast API ele está marcando aqui os logs. Você vê que ele está fazendo aqui os processamentos, está mostrando aqui os logs das requisições que ele está realizando, né? E aí você pode olhar aqui que o processador realmente está trabalhando, ó, vários, ele está separando aqui o trabalho, né? O trabalho está gerando uma concorrência aqui e tal. Então eu vou aguardar aqui e assim que terminar eu já volto. Bom, pessoal, finalizou aqui. Bom, então a gente já vai direto ao ponto aqui, né? Eu vou copiar aqui o nosso tempo de execução para a gente fazer a nossa comparação. Então aqui é o nosso Python. Vou colar aqui. E aqui a gente já observa que o Python ficou mais demorado ainda do que o PHP. Bom, aqui a gente conclui, né, o teste aqui que a gente se propôs a fazer. Bom, pessoal, então desse nosso teste aqui, quem foi o mais rápido, quem foi mais performático nessa análise, nesse desafio, nessa questão aqui desses 10 vídeos, 11 vídeos, se eu não me engano, foi o Go, né? Então o Go ele se mostrou mais performático na questão de se trabalhar com uma API, né? Um back-end com um banco de dados, né? Consumindo apenas um serviço, né? Que a gente colocou ali, mas aqui no caso a gente colocou 100 requisições, 5 simultâneas, né? Então a gente deu uma estressada aí nesse processo, né? Então eu vou aproveitar para tomar um café aqui e daqui a pouco eu volto para fazer as considerações finais aqui, beleza? Vale a pena. Bom, e com essa análise aqui que a gente fez, né, esses desafios, eu quero concluir que lá na empresa a gente acabou optando por utilizar o PHP no back-end e o Next.js com React no front-end. Então, vai ser um desafio, né, porque a gente tem conhecimento de programação, de lógica de programação, né, de como trabalhar e tal, mas tanto para mim quanto para os outros colegas lá, o React, né, o Next, ele é algo que vai gerar um pouco de dificuldade. Mas, por contrapartida, a gente acabou escolhendo o PHP como back-end, né, da nossa aplicação, da nossa API. Então, o PHP a gente já, tipo assim, domina ele, né? A gente já tem várias aplicações, várias coisas rodando em PHP lá na empresa. Então, assim, vai ser bem tranquilo de trabalhar com ele no back-end. Inclusive, eu já tenho uma API pronta que a gente já criou para um outro aplicativo que a gente acabou fazendo em Flutter, né? A gente tem um aplicativo móvel que é feito em Flutter. Até eu queria trazer alguma coisa aqui no canal sobre Flutter, acabei não fazendo nada até agora, né? Mas eu imagino que em algum momento eu deva fazer alguma coisa sobre Flutter, né? Ou agora, como eu estou estudando também sobre React, né? Eu posso trazer algo sobre o React Native, né? Que
de fato, quando você trabalha com JavaScript no front-end, né, você tende a querer usar ele nessa outra frente que seria mobile, né? Mas nada impede de que você continue trabalhando com Flutter, né? Se você conhecer o Flutter, já trabalha com Flutter, já tem aplicativos, né? E usar o JavaScript no front-end sem problema, né? Mas é algo que eu gostaria de trazer. Então, agora a gente conclui o nosso desafio, né? Eu quero trazer aqui para você algum outro desafio, algumas outras tecnologias, né, e tal. Quero agradecer quem acompanhou aí todos os episódios e é isso. Valeu, muito obrigado e até a próxima.